Olá, empreendedora! Bem-vinda a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora da comunidade. E hoje nós estamos aqui com a Valine Piper. A Valine é proprietária da agência Piper, de marketing estratégico. E ela hoje vai contar um pouquinho para nós sobre a sua trajetória empreendedora. Seja bem-vinda, Valine. Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, matando um pouquinho das saudades, né? Dos últimos tempos. E é um prazer participar do podcast. Que legal, seja bem-vinda. A Valine vai contar um pouco da trajetória dela como empreendedora. Ela tem participado assiduamente da comunidade, ajudado a gente aí em um monte de coisa. Então, eu queria começar com você falando como foi a sua trajetória para o empreendedorismo. Como começa a ideia da agência Piper, como ela surge, e se você quiser falar sobre a sua profissão, sua carreira, né, de que maneira ela transita. Como você chegou até a agência Piper, com você. Bom, eu tava tomando banho hoje e pensando sobre o que eu queria falar aqui com vocês, né, treinando um pouquinho no chuveiro, que eu acho que é o lugar que todo mundo treina. E eu sou muito acostumada só a falar da minha formação, né, da especialização. E eu não começo falando da minha infância, não começo falando sobre da onde eu vim. E eu acho que isso é um marco importante, porque nós somos feitas de uma história inteira e não só de uma parte, apesar de eu só empreender há 3 anos, ou só não, né? Apesar de eu empreender há 3 anos, a minha história ela vai muito antes disso. Então, vou começar contando um pouquinho da minha história. Meu nome é Valine Piper, eu sou filha de pais separados. E por que eu tô querendo voltar um pouquinho lá atrás? Porque eu sou a pessoa que usufruiu de cotas sociais. E eu acho importante trazer isso aqui, porque talvez eu não estaria no lugar que eu estou hoje se eu não tivesse tido essa ajuda ao longo da minha vida. E eu sou defensora e eu acho importante falar sobre isso aqui. Então, eu sou filha de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 4 anos de idade. Eu estudei minha vida inteira em escola pública. E quando chegou o momento de entrar na faculdade, eu era a filha mais velha de 3 filhos mais novos. E o meu pai chegou com a seguinte exigência para mim, que eu tinha a obrigação de passar numa faculdade federal, porque do contrário ele não pagaria, ou eu teria que também correr atrás para pagar minha própria faculdade. E apesar dessa questão da separação, a educação sempre foi um ponto forte da minha vida e da minha família. Tanto meu pai quanto a minha mãe falavam o quanto estudar era importante para eu ser alguém na vida, para eu chegar aonde eu queria chegar. E então eu fui fazer um cursinho, me dava um desespero, porque muitas vezes as matérias que a gente tá lá só para rever, eu nem tinha visto na escola. Quem já estudou no sistema público sabe como ele é muitas vezes fraco, principalmente para mim que estudei em escola de bairro uma vida inteira. Mas apesar de tudo isso, eu cursei design na UTF-PR pelas cotas sociais, né? E, além de cursar design, eu também tive o privilégio de fazer o Ciências Sem Fronteiras para a Irlanda durante 1 ano. E eu fui estudar comunicação visual lá. E aí é onde nasce a plantinha, né, do marketing. E para quem não sabe também, o Ciências Sem Fronteiras, ele é um projeto do governo que mandava alunos estudarem fora para conhecer tecnologias, para conhecer o que estava acontecendo lá e voltar para o Brasil e implementar isso aqui. Então, eu fui com tudo pago também. A passagem, a hospedagem, tudo era pago para o governo e, inclusive, uma bolsa para eu me manter lá durante esse 1 ano. E foi uma das maiores realizações que eu já fiz na minha vida, e isso aconteceu só quando eu tinha 21 anos de idade.
E aí foi quando eu comecei a ver que, apesar de onde eu vim, tudo era possível, porque coisas que eu nunca tinha imaginado realmente aconteceram na minha vida. Então, eu passei numa federal, eu consegui morar fora por 1 ano, coisas que antes eram só um sonho, elas se tornaram realizações. E aí, quando eu vou para estudar na Irlanda, eu começo a ter contato com essa parte mais estratégica. E eu volto pro Brasil e falo, não quero ser designer, não quero trabalhar como designer, mas faltava 1 ano e meio para eu me formar só. Aí eu falei, não, então eu vou terminar de trabalhar, né? Vou terminar de estudar e conseguir o meu diploma. E depois eu vejo o que eu faço da minha vida. E daí foi quando eu consegui um estágio no setor de marketing, com a Carol Schellbauer, que também faz parte da comunidade. E lá era só eu e ela, então eu comecei a aprender muito, eu sentava do lado dela, e comecei a ver que o setor de marketing era uma coisa pela qual eu podia realmente ter interesse. Até que em 2017... a agência que eu trabalhei antes do intercâmbio abriu uma vaga de novo para social media e, apesar deles estarem pedindo alguém com formação em publicidade e propaganda ou comunicação institucional, eu fui lá e falei, eu quero, me chama! E aí eles falaram, venha fazer uma entrevista sem compromisso, né? E eu fui, eles gostaram do que eu apresentei para eles, e eu comecei a trabalhar como social media lá em 2017, quando as redes sociais era tudo mato, não tinha ainda, o Instagram não tinha força que ele tem hoje, né? E eu acompanhei todas essas transformações. E aí, dentro dessa agência, que eu entrei em 2017, eu entrei de novo como estagiária, terminei de me formar, fui efetivada, até que em 2019 surge a oportunidade de eu me tornar gerente lá dentro, né? A nossa gerente, ela acabou indo para uma outra área da empresa, a equipe estava sem ninguém, e aí eu também, bem na cara de pau, cheguei pro meu chefe, bati na porta e falei, oi, quero conversar com você. E daí ele, o que foi, Valine? Isso depois do horário de trabalho, né? Já tava aqui, ó, tudo esquematizado na cabeça. Aí eu falei, então, tem interesse no cargo de gerente. Aí ele me olhou com aquela cara assim, eu tinha 24 anos na época, né? Era jovem de tudo ainda, dele. Mas você acha que você vai aguentar um cargo de gerência? Daí eu falei, eu acho que eu vou sim, né? E se eu não aguentar, a gente vê como vai ficar. E aí ele falou, então tá bom, vou te dar uma resposta. Ele acabou me colocando nesse cargo. Foi quando daí eu também senti a necessidade de fazer uma especialização. Eu tenho especialização de neuromarketing com ênfase em marketing digital pela Positivo, né? E aí eu comecei a fazer a pós-graduação, voltava com a cabeça fervilhando das aulas, chegava na sala do meu chefe e falava, a gente tá fazendo tudo errado, a gente tá cobrando errado, a gente tá atendendo errado. Aí ele falou, tá, eu quero que você monte um plano de negócios, então, monte do jeito que você acha que tem que ser feito. E a gente começa a vender aqui na agência. E aí eu fiz isso, fui lá, montei um PowerPoint com um plano de negócios, entreguei para ele, no dia seguinte ele vendeu o primeiro pacote. Aí eu falei, tá, mas quem que vai fazer esse atendimento, né? Porque ninguém ali dentro, tirando eu, tinha essa especialidade. Aí ele falou, não, Valine, você vai ir para esse setor, cuidar desse setor, que a gente chamou de planejamento estratégico na época, Legal. E a gente vai colocar alguém como gerente no teu lugar. Daí eu falei, tá bom então, né? Sem problemas. Aí fui para esse setor, mais ou menos em agosto de 2019, fico trabalhando nele, então eu cuidava dos projetos maiores que a agência tinha, que envolviam não só a parte de mídias, mas a parte de anúncios, a parte de design gráfico, o site que precisava ser atualizado, né? Tais quais eventos esportivos, corridas de rua, que é uma coisa que demanda muito esforço para que aconteça, né? E aí eu fiquei trabalhando nesse setor que também foi atingido pela pandemia, mas que ao longo do tempo ainda assim, né, eu fiquei trabalhando no planejamento estratégico, até que o meu chefe me procura e fala assim,
Então, Valine, isso exatamente um ano depois. Eu começo a ir para o setor de marketing estratégico em agosto de 2019. Em agosto de 2020, 4 meses ali de pandemia, ele me procura e fala, olha, a gerente que estava no teu lugar teve burnout, eu preciso que você volte para o setor das mídias e eu preciso que você absorva o teu setor ali dentro, comece a capacitar pessoas, mas eu tenho um desafio maior ainda para você. O setor da agência está negativo e a gente vai ter que transformar ele em positivo. E aí, a partir disso, ele me fez uma proposta, né, também financeira na época, e eu topei, e eu falo que foi ali que eu comecei a empreender já, dentro de uma empresa que não era minha, mas foi quando eu comecei a entender de contratação, fazer todas as entrevistas, decidir quem seria parte da minha equipe ou não, treinar as pessoas, analisar a planilha, por que a área tá negativa, o que tá dando de errado, colocar todos os clientes, quanto que eles pagam, quanto que eles deveriam estar pagando, analisar contrato. Então, eu falo, basicamente, quando eu volto para essa gerência, que daí virou uma diretoria, é quando eu começo a empreender. E eu fico 2 anos nesse cargo de diretora, né? Eu torno a área positiva em 6 meses e em 1 ano eu tenho que pedir socorro, porque na época que eu volto ali para a gerência, a gente estava gerindo mais ou menos uns 45 projetos. E quando passa esse 1 ano, a gente já tá com 70. Então, eu falo, me ajude, eu não dou conta. Aí, o meu chefe propõe a gente dividir a área que eu cuidava sozinha em 3, para vocês terem ideia. E aí, eu fico cuidando só desses projetos mais estratégicos de novo, né? E a gente daí coloca outras pessoas na gerência também. Só que aí, o que acontece? Nesse processo todo, também tive Covid, né? As minhas sequelas foram muito cansaço. Quando chega nesse número de 70 que eu peço socorro, é quando eu sofro burnout. E a gente ia trabalhando em casa, imagino que você estava remota, que também é difícil, é uma adaptação, você estava acostumada a ir para o escritório, né? Conviver com pessoas. E, na verdade, eu volto a trabalhar no escritório com 3 meses de pandemia, justamente também porque o marketing, ele era um setor de emergência, né? Então, era o único lugar de comunicação que os clientes estavam conseguindo. Então, a gente, mesmo com a pandemia, tinha que ir até o cliente, fazer conteúdo, fazer reunião. E por mais que a gente tentasse deixar ao máximo online, o presencial, ele ainda era necessário em muitas questões, né? E aí, chegou no começo em março de 2020, eu entro na sala para fazer a reunião de segunda-feira, que eu fazia alinhamento com todo mundo da minha equipe na segunda, para ver como que estavam os projetos, passar as demandas, e eu começo a chorar dentro da sala de reunião, compulsivamente. Eu sou bem chorona, tá? Mas eu comecei a chorar mais ainda. E aí as pessoas passavam, era uma sala de vidro, assim, zero privacidade, e eu lá me debulhando em lágrimas. E o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falava, gente, eu não sei. E aí eu entendo que chegou o momento de eu fazer terapia. E eu começo a fazer, eu mando mensagem para todos os meus amigos. A primeira terapeuta que me responde, eu já marco uma sessão. E na quinta-feira daquela semana, eu vou fazer terapia. E eu entendo que eu sou uma pessoa muito racional, mas o meu emocional estava gritando por trás daquele choro. Então, na minha cabeça, esse ano, né, que já era 2022, o meu apartamento ia ficar pronto. Eu trabalhava como CLT, num lugar onde, querendo ou não, eu tinha um cargo bom, né? Tava fazendo o que eu gostava, porque eu sou apaixonada por marketing. Então, na minha cabeça racional, tava tudo certo. Mas o meu emocional não tava mais aguentando, né? Até pela questão da fragilidade, dos burnouts, né? Eu sou uma pessoa que eu preciso de muito estímulo, de muita novidade. Então, eu já tava numa mesma rotina há muito tempo. E aí, eu entendo que é o momento de eu sair dali.
Em paralelo, desde dezembro de 2021, eu já estava empreendendo como freelancer, né? Alguns amigos me procuraram e falaram, olha, a gente tá abrindo um restaurante. Não era suficiente tudo que você tinha que fazer. Não, ser gerente só não era o suficiente. É sempre assim. Por que será, né, o burnout, né? Por que será? Sem razão. Eu me pergunto também o porquê. Burnout sem Eu ouço razão. muito essa história, nunca é só... E aí, eles me procuraram, eles falaram, olha, eu não consigo pagar o valor da agência, mas você não topa, né, atender a gente por fora? E aí eu falei, tudo bem. E aí comecei a atender eles e eu vi que eu tinha uma liberdade criativa muito maior que nos projetos lá dentro da agência. A gente já era uma agência grande, bem estruturada, cheia de processos. E ali comigo era assim, no tete a tete, eu decidia as coisas, o cliente aprovava, o cliente me dava muita liberdade criativa também. E não tinha tanta burocracia da agência? Não tinha tanta burocracia. E eu fui vendo quanto eu me sentia mais livre dentro desses projetos. E aí chega o momento fatídico de junho de 2022, que o meu salário como freelancer quase se equipara ao salário da agência, e eu falo, é isso, né? Já estava ali há 4 meses na terapia, entendendo, né, tudo que eu tinha passado e que eu não ia aguentar esse ritmo de trabalhar na agência e trabalhar por fora e ter vida social e ter muitos amigos. E aí eu decido então pedir demissão, né? E também tirar um tempo para descanso. Então, eu saio da agência, né? Fico em média 6 meses ali, sem buscar clientes novos, sem fazer absolutamente nada para conseguir descansar mesmo. E aí, eu coloco o marco e o início da agência. Eu falo que tem 2, né? O não oficial, que foi em dezembro de 2021, que eu tenho meu primeiro cliente recorrente, mas o marco é julho de 2022, então a agência agora acabou de completar 3 aninhos de idade, e foi quando eu comecei a empreender. Eu sei que foi um pouco longa a história, mas eu espero que tenha valido a pena. É legal contar a trajetória, porque assim como você, tem várias pessoas que estão nessa dúvida de transição, né? Você estava falando da sua formação e a gente tem essa situação também que eu observo, eu e a Ana somos de uma geração, você acaba sendo de outra, que tem essa história dentro do CLT, do fazer a carreira, isso que a gente quer. E nós vemos muito a recorrência das pessoas chegarem em algum momento e falar, pô, mas eu queria mais liberdade criativa, eu queria ter mais voz dentro de onde eu tô. E isso migra para uma transição para o empreendedorismo. A gente tem isso, assim, escuta muito, ou mulheres também na nossa fase da vida, que também já estão há 20 anos naquela profissão e já estão assim, ai, não aguento mais, né? Se eu perguntar para você, você volta pro banco hoje? Deus meu. Sabe, são essas coisas. Mas assim, a Valine não é só marketing, né, gente? Porque ela falou assim que ela gosta do marketing, mas... E a parte de design também. Quem é de Curitiba sai, começa a ver outdoor dela, começa a ver alguns projetos acontecendo, que foi muito legal também no Curitibana. Ela topou, não conhecendo muita gente, mas fazer a realização aí do nosso Summit, cuidar da identidade visual do Summit. E aí eu sei que você empreendeu, você veio para a agência, para a Piper, mas daí eu queria dizer dessa história que você conta, né, dessa skill, quando foi que a Valine falou, não, também não quero só isso, agora eu vou me meter em evento. Agora eu vou cuidar de realização de evento, porque daí não é só marketing, né, envolve outras coisas. Como é que começa a Valine agora realizando eventos, gerenciando eventos, porque é uma nova fase da agência, por assim dizer, ou é uma nova fase da Valine, ou isso já estava sempre dentro da Valine. Como é que você gerencia agora essa parte profissional tua que acaba fazendo uma nova transição, né? Bom, eu vou falar uma coisa que para muita gente é heresia aqui, que é, eu não tenho metas e objetivos, eu sigo o fluxo do universo, gente. Eu te Tipo, tá entregando, eu quero. E eu confio tanto, assim, nessa questão da energia, da motivação, da intuição, que se eu tô fazendo as coisas certas, o universo me coloca tanto clientes quanto equipe
sem eu pedir, porque tudo que aconteceu agora não foi assim, porque eu olhava e falava, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero, né, faturar X. Eu falo, não, eu quero que seja confortável, legal, enquanto eu estiver trabalhando, e que chegue para mim pessoas que vibram numa mesma sintonia. Uhum. Tanto os clientes quanto a equipe, né? E aí, como que eu vim parar nesse lugar de eventos? Em 2022, bem no comecinho, bem nessa transição, né? Uma organizadora de eventos, ela foi contratada para fazer um evento para um cliente e ela exige em contrato, olha, para você fazer um evento, você tem que ter uma equipe de marketing. E eles não tinham na época. E aí, como eu já tinha, né, esse conhecimento básico lá da época dos eventos esportivos, eu falei, não, eu entendo disso, né? E quando eles me chamaram para cuidar desse projeto, eu topei. Eu comecei a trabalhar com eles, né? Atendendo esse cliente, mas com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar em conjunto com a organizadora de eventos, que é a Nazdarovia, da Liviana e da Dani Volkov, que são maravilhosas também, e elas são responsáveis pelos principais eventos gastronômicos aqui de Curitiba. E aí, a gente acabou trabalhando um período juntas ali no começo de 2022, mas a gente foi firmar mesmo uma parceria na metade de 2023, que é quando eu volto a trabalhar com elas na Vinopar e no Festival Tutano, e daí para 2024 entra esse convite, né, para eu cuidar das redes sociais da Tutano, e aí também assumindo tanto o festival, né, e 2025 foi novamente um marco, porque além da Vinopar, além do Festival Tutano, que já eram meus clientes, eu realizei junto com elas o Juro que Danço, que é um projeto social junto à Gastromotiva. E também... Que foi sold out, lotou. Que foi sold out, exatamente. E também o Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, que foi também um marco e uma realização muito grande. Que e o Curitibana Summit. 2 semanas. E aí eu voltei a me aventurar nesse universo dos eventos corporativos, né? Que foi o Curitibana Summit, que também foi um privilégio enorme trabalhar em conjunto com vocês, né? E eu acho que respondendo até um pouco da tua observação, que eu falo que eu sou marketing, mas que eu vou muito além, é porque eu não tenho esse papel de que eu gosto só de cumprir a demanda. Eu gosto de opinar, eu gosto de falar ativamente para o cliente se aquilo está sendo legal ou não. E vocês experimentaram muito disso na pele, Sim. né? Olha, acho que a gente deveria, né, ao invés de só palestra, vamos fazer os painéis, vamos colocar alguma intervenção, vamos organizar assim. Então, muito mais que só fazer o marketing ali, as publicações, as peças gráficas, eu gosto de ir muito além e participar ativamente dessas organizações. E acaba trazendo a tua identidade para isso, porque realizar Sim. eventos é uma coisa muito difícil. A gente teve muita sorte no Summit de ter muitas mulheres incríveis por trás ali, ajudando, estruturando, porque é algo bem trabalhoso. Mas eu vejo que, por exemplo, é algo que te brilha os olhos, né? Eu te encontrei Sim. lá no evento delas no Festival de Inverno, e você tá ali o tempo todo, que não precisaria necessariamente estar ali, mas ela tá o tempo todo, ela tá vendo a galera da barraquinha, como é que tá o negócio da banda, ela fica coordenando isso, e a gente vai percebendo, e até foi algo que eu notei, porque a Valine também, um dos painéis, você mediou, que era para falar de tendências. E essa tua curiosidade, né? Essa tua criatividade por observar tendências, traz isso para o teu trabalho, traz para as identidades que você cria, traz para os eventos que você ajuda e vai moldando, digamos assim, o que é
o teu empreender hoje, né? Você falou que não tem muitas metas, muitos planos, mas você almeja alguma coisa futuramente? Algo que você diga, porque pelo que eu entendi, não é só pelo universo, você faz aquilo que te toca também. Que, não, isso faz sentido para mim, então eu vou fazer. Mas você tem alguma coisa maior, sei lá, um sonho maior da Piper, ou um evento grande? Tem alguma coisa que você já parou para pensar e fala, poxa, acho que quando eu fizer isso, nunca vai ser suficiente, né? Você vai querer um prazo. Mas você chegou em algum momento agora... Porque como você está indo para o 3º, 4º ano de empreender, tem aquelas viradas de chaves empresariais, né? E agora? Cresço, aumento o time, o que eu faço? Você conseguiu já sentar para ver isso? Eu acho que o meu maior sonho, e a gente até conversou sobre isso ali fora brevemente, a primeira coisa é conseguir remunerar extremamente bem as pessoas que trabalham comigo, né? Hoje em dia eu tenho uma equipe que já está trabalhando. Eu acho que o que eu mais almejo é que eu consiga remunerar essas pessoas de maneira tão extremamente bem que elas queiram ficar jogando comigo a longo prazo. Que essas eram as minhas frustrações passadas, né? A perda de equipe, a rotatividade. Sim. Então, hoje, o que eu busco para a agência é entregar um trabalho cada vez melhor, para que a gente possa cobrar melhor, para que isso se reverta internamente em bem-estar para mim e para os meus colaboradores. Então, eu não quero crescer de maneira quantitativa, mas eu quero que a gente cresça na agência de maneira qualitativa. E a gente vê, falando de tendências, a gente vê que isso é um movimento que está acontecendo, né? Então, o termo boutique voltou em alta por quê? Nós somos um escritório boutique, uma agência boutique. Tá, mas o que é isso? Você vai chegar lá e vai ter um monte de roupa bonita? Não. É um jeito de dizer que é uma empresa pequena, mas sem desvalorizar o fato de ser uma empresa pequena. Porque a gente cresceu com os filmes de Hollywood, onde as agências, elas ocupam andares inteiros de prédios megalomaníacos. E imagine o trabalho que dá para você escalar uma empresa, né? A gente viu muito startups também. Eu acho que a gente tem 2 movimentos muito grandes, o das boutiques e os das startups, que elas começam pequenas e, de repente, já tem 5.000 pessoas trabalhando. Então, para mim, até por eu já ter tido essa experiência da agência grande, né? Eu falo grande, 50 colaboradores ali dentro trabalhando. É algo que eu não quero voltar a ter, né? Mas eu quero cada vez mais conseguir ter qualidade de vida, oferecer qualidade de vida para quem trabalha comigo e entregar cada vez mais qualidade para os meus clientes também. Então, seria muito mais... As minhas metas, elas são muito mais relacionadas à qualidade do que quantidade. Não, e é bacana, porque você consegue justamente isso. Relacionamento é muito importante, né? Hoje você faz tudo. Você vai fazer a relação do cliente, o fechamento do contrato, a relação dessa equipe, né? Que precisa entender a dinâmica do designer, né? Faz o designer. Faz toda a estratégia. E isso foi um diferencial para você? Tipo, quando eu entendi que eu estava mais... Porque eu observo isso que é muito parecido comigo. Eu sou uma pessoa muito centralizadora. E eu não consigo delegar muito. Algumas coisas sim. Mas quanto mais eu consigo controlar, entre aspas, ou estar a par daquilo, é mais fácil para eu entender e gerir. Você também parece que você vai puxando, né? Tipo assim, não, eu cuido da arte criativa, não, eu faço assim, isso aqui vai... E porque para você parece mais fácil, talvez, na hora de delegar. Esse foi o diferencial de você dizer assim, porque você podia fazer uma carreira incrível na área corporativa, na área de agência, né? Podia chegar a head, coisas grandes desse mercado que você está falando, que a gente vê dessas mega agências. Mas foi nessa pegada não só da saúde, mas dizer assim, poxa, eu quero mais a minha identidade, Valine, ali naquilo que eu estou fazendo, que realmente fez você virar e falar, não, a Piper precisa acontecer para eu estar mais presente, para eu ter mais satisfação, de repente, daquilo que eu estou entregando. Porque o empreender também, o financeiro não vem tão fácil assim, né? Não, Por isso que eu falo, quem empreende, gente, empreende por muita paixão, porque quer muito, assim, porque é degrauzinho, não é? Sim.
Eu acho que são 3 coisas, basicamente. A primeira é que fazer terapia fez eu entender que eu tinha esse potencial para empreender. Então, eu sou uma líder nata, desde pequena. Precisa de alguém para ser o responsável pela turma. Eu era, né, o monitor. A gente precisa de alguém para liderar a organização da festa junina da escola. Eu era a pessoa. A gente precisa de alguém para organizar a formatura do 3º ano. Então, eu sempre tive essa liderança nata. E eu exercia ela dentro da gerência, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu já tenho essa liderança nata. A segunda coisa é justamente essa questão da identidade mesmo, né? E de gostar, de conseguir cumprir com aquilo que era prometido. Porque o que eu via muitas vezes, e isso não é falar mal de empresas que funcionam nesse formato, mas muitas vezes o comercial das empresas não faz uma venda qualificada. O cliente chega e fala, eu quero fazer anúncio no Google, mas para ele o anúncio do Google não vai funcionar. E a pessoa do comercial, às vezes só tem o foco em fechar, quer vender e fala, tá bom então, e entrega isso pra gente lidar. E aí, quando chega na equipe que faz a execução e a gente fala pro cliente, olha, mas não era para ter sido vendido o Google, já mostra essa falha de comunicação dentro da empresa. Então, é super complicado, porque gera uma frustração no cliente. Mas, eu acho que a terceira coisa, e o que tinha mais peso também, era eu não ser 100% responsável pela minha equipe, né? Então, preciso de folga tal dia, preciso chegar mais cedo, preciso entrar mais tarde, né? Então, tudo isso fugia à minha percepção, né? Eu não podia ter a palavra final. A minha percepção não, mas fugia à minha decisão. Eu não tinha a palavra final, né? Questões de aumento. E era eu que lidava no dia a dia com aquelas pessoas que solicitavam coisas para mim e eu não era capaz de lidar. Não tinha tua alçada, não era a alçada tua. Não era a minha alçada, exatamente. E isso me gerava uma frustração ali. E eu não tinha como, eu não podia passar por cima da palavra ou da estrutura da empresa, ou, né? E falando um pouquinho da minha equipe, a gente tem uma flexibilidade muito grande, né? Então, obviamente, essa flexibilidade funciona para todo mundo? Não, eu entendo 100% que existem pessoas que precisam de estrutura, mas as pessoas que trabalham comigo, elas já vêm com essa ideia dessa flexibilidade e que eu sou capaz de proporcionar isso para elas. E isso, no final, faz todo mundo feliz, sabe? O importante é a entrega, né? Exatamente. Não, é importante a entrega e também ter toda essa confiança e ter uma equipe que se sinta pertencente e parte daquilo, né? Porque você, como líder, também já deve ter tido problemas com funcionários, com tudo isso. E eu entendo quando você fala que eu quero remunerar eles melhor, porque realmente tem aqueles funcionários que compram a briga com a gente, né? Exatamente. Então, e essa integração eu acho muito importante também. Para porque é um time, né? Eu falo que é uma orquestra, tem que começar cada um fazendo o seu papel para que toda aquela entrega aconteça, né? Bem feita. Sim, com certeza. E agora me conta, qual que é o próximo evento? O próximo evento, na verdade, são vários. Não tem o próximo. Vai ter o Festival Ocupa, que vai acontecer ali na Riachuelo, né? Estou trabalhando em conjunto com a Lia também, outra produtora maravilhosa. A ideia desse evento é resgatar a Rua Riachuelo, que foi um lugar muito famoso e usado ali no centro, e hoje em dia ele está um pouco em desuso, né? Tá perigoso, né? Então, a ideia é que a gente volte a ocupar ali. Então, é no dia 20 e 21 de setembro. Temos o Festival Tutano também, dia 26
27, 28 e 29 de setembro, lá no Museu Oscar Niemeyer, com muita música ao vivo, comidinha. E segunda-feira tem o fórum, que é voltado só para quem é da gastronomia. E vai ter também mais uma edição do Juro que Danço, no dia 18. Então, quem perdeu a primeira 18 de outubro? Não, 18 de setembro também. Nossa, tudo em setembro, Tudo gente. em setembro, gente. Vai bombar. E temos uma novidade também, que vai ser o Halloween da Zoli, que é uma outra cliente que eu também atendo, né? Eu não cuido do projeto da Zoli, mas eu trabalho com a Cristiane Lissone. E a gente tá montando em conjunto também um Halloween beneficente. Legal. Dia 31 de outubro, lá na sede Concórdia do Clube Curitibano. Com o objetivo de ajudar o Instituto do Anjo Azul. Bem legal, bem legal. Vá, e assim, eu sou uma cliente, eu quero contratar a agência Piper. O que tem na esteira de produtos, de serviços da Piper? A gente já falou, né, a parte de marketing, que é a tua paixão, a gente já falou sobre eventos. Tem alguma coisa a mais? E se sim, o quê? Sim, a gente falou bastante de eventos, mas eu não atendo só clientes de eventos. Eu costumo dizer que a gente tem 7 frentes lá dentro da agência. A primeira delas, e o carro-chefe, é a criação de conteúdo para rede social. Até por essa questão de eu ter trabalhado tanto tempo como social media, a gente já disponibiliza internamente de uma equipe que faz o roteiro, a captação, a edição, a legenda, publica, e o cliente só tem que aprovar. E por a gente humanizar o máximo possível, essa aprovação também, ela é muito mais tranquila. Por quê? O vídeo vai ser aprovado de primeira, porque o cliente já aprovou o roteiro, ele estava lá gravando, né? A foto vai ser aprovada porque a gente não pegou um banco de imagens, a gente pegou o prato que vai ser servido, o brinde que vai ser entregue. Então, a gente foge daquelas milhares de alterações, né? Que geralmente as agências têm por trabalhar com banco de imagens ou com textos genéricos, né, ali do Google, blogs. Ou nem ter a vivência com o cliente, às vezes não. Exatamente, não ter a vivência. A gente vai nos lugares, conversa com o cliente, né, entende realmente. E isso faz com que esse conteúdo também fique muito mais relevante, porque eu sempre falo para o cliente, eu sou especialista em marketing, mas o especialista do seu negócio é você. Então, a gente vai ter que trabalhar em conjunto, para além de humanizar esse conteúdo, ter qualidade e relevância e uma boa entrega dentro das redes sociais. Além de redes sociais, a gente também faz desenvolvimento de identidade visual, criação de materiais gráficos, desenvolvimento de sites, landing pages e e-commerces. E isso é um dos principais diferenciais da nossa agência. Os clientes, eles acabam contratando a gente e ficando com a gente a longo prazo pela questão da comodidade. Por exemplo, uma padaria, a gente faz toda a captação, as redes sociais, cuida do site, precisa de um cardápio. Dentro de toda essa linguagem que a gente faz, a gente já cria esse cardápio, imprime, manda para o cliente, chega lá, o motoboy com a entrega, tudo mamão com açúcar. Ele manda, às vezes, escrito à mão e a gente transforma num grande cardápio. Além disso, eu também faço consultorias, mentorias e trabalho com implementação de setores de marketing também, né? As mentorias é muito mais focado naquela empreendedora que não consegue pagar uma agência, né? Uma empresa que não consegue pagar uma agência ainda. As consultorias são para empresas que já têm o setor de marketing, mas às vezes o empresário, o dono, a dona, não estão satisfeitas com o resultado, né? Ou não consegue brifar direito, às vezes, para a agência. Isso também é complicado, isso você comunicar o que você também precisa, né? E a parte da implementação de setor de marketing é para aquela empresa também que fala, não, eu tenho muita demanda, a agência não está dando conta, então talvez seja o momento de eu implementar. E aí eu analiso também a quantidade de demanda, se quanto que vai custar para ele uma equipe interna, né?
faço todos esses levantamentos, ajudo participando também das entrevistas na hora da contratação, justamente porque a pessoa que geralmente contrata, ela não tem esse expertise em marketing, ela não sabe nem fazer as perguntas corretas para ter a implementação do setor. E principalmente porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou colocar um estagiário para cuidar do marketing. E isso não vai dar certo, né? Ou eu vou demitir a agência e vou contratar uma pessoa para fazer tudo. Para cuidar dos vídeos, para cuidar das redes sociais, para cuidar dos anúncios. Gente, isso não vai dar certo. É muito difícil você encontrar também um profissional multidisciplinar. E quando ele é multidisciplinar, ele tá trabalhando para ele mesmo e prestando serviço para várias empresas e não para uma só. Então, a gente tem todas essas frentes, né? E acho que é isso. Mas quando a empreendedora ouve você falar de empresa, você considera empresa também pode ser uma marca pessoal. Com eu, certeza. empresa. Então, assim, eu estou me lançando, eu sou a Lu que vou aparecer. Então, você cria também essa identidade, pautas, redes também. Também. Desde logo. Desde logo até a finalização. Ali, a cereja do bolo, que é o anúncio. E marketing é só pra gente grande? O que eu digo grande em termos de tamanho? Não, muito pelo contrário, né? Eu falo que as redes sociais, elas trouxeram uma democratização do marketing, que por um lado é bom, mas por outro lado, hoje em dia, todo mundo tem que fazer marketing. E é uma briga de foice. O pessoal tem que fazer muito esforço para ter pouco resultado, né? Mas, infelizmente, é necessário. A agência mesmo, o nosso foco são pequenos e médios empreendedores. E a gente tem todo esse atendimento também dentro da agência, tanto a captação quanto a edição, para já conseguir trabalhar com pacotes com um custo um pouco mais acessível. Porque quando você trabalha só com profissionais e especialistas, os custos também vão lá para cima. Sim. Legal. A gente vai direcionando para o final, porque se depender da gente ficar batendo papo aqui a tarde inteira. Sim. E nós gostamos sempre de perguntar para as empreendedoras que vêm aqui. Valine, o que é empreender para você? O que te vier? Uma frase? Se eu perguntar para você hoje, o que é empreender? Que você tem os dois parâmetros já. O que é empreender para você? Nossa, gente, é muito difícil. Eu acho que para mim é um conjunto de coisas, né? Às vezes, não vou mentir que eu também falo, meu Deus, quero desistir de tudo, vou voltar a ser CLT, mas eu acho que é um conjunto de benefícios, né? Então, flexibilidade de horário, flexibilidade criativa, né? Poder dizer não para cliente, isso é uma coisa muito importante para mim, né? É bom demitir cliente, né? Demitir cliente também. Uma realização. Então, eu acho que é esse conjunto, assim, que quando você coloca na balança os prós do empreender, para mim, eles têm mais peso do que os contras, né? Então, essa junção de vários fatores é o que me faz muito feliz. Sem contar que eu trabalho em lugares maravilhosos, né? Tava lá curtindo uma musiquinha, uma comida boa. Então, para mim, é maravilhoso trabalhar com o que eu faço. Isso que ela não falou, que ela divulga rolês da cidade ainda. Ela é guia cultural aqui, gastronômica na cidade. Uma última coisa. Primeiro, passar as suas redes, como as pessoas te acham, porque a gente tem um alcance legal. Se você consegue também atender, às vezes, remotamente, online, alguém distante, apesar de você fazer as entregas, né, de vídeos, fotos, quando necessário. Mas se você quisesse, a gente deixa um espaço para você passar um recado para essa empreendedora que está te ouvindo. Às vezes, essa mulher que está na área de marketing, está trabalhando para uma empresa, pensa às vezes em, eu tenho medo, será que eu vou conseguir cliente? Será que eu não vou conseguir cliente? O que você diria da tua experiência, né? Assim, uma palavra para inspirar, porque a gente sabemos que é difícil, mas pelo que todas relatam, a satisfação é melhor, pessoal. O que você diria para ela e deixar os contatos da Piper, como elas te acham? Bom, vou olhar para a câmera que agora eu tô falando com vocês. Aprendam a pedir ajuda. Eu acho que isso é um divisor de águas na vida de qualquer empreendedora. Eu mesma não sabia muita coisa e eu, na cara de pau, chegava para pessoas especialistas e falava: oi, estou com tal questão, você consegue me ajudar? E
100% do tempo as pessoas estavam dispostas a me ajudar. Então, se você é empreendedor, entrar em contato comigo, querendo tirar alguma dúvida, alguma coisa relacionada a marketing, eu não vou ver você como uma concorrente. Eu vou ver você como uma pessoa que está me pedindo ajuda e eu vou ajudar você. E eu vejo que as pessoas, elas quase sempre estão dispostas a ajudar, mas elas não vão adivinhar, a não ser que você peça por essa ajuda. Isso é verdade. E os meus arrobas são @agência_piper, para quem quer seguir o conteúdo da agência, mas também pode me seguir, é Valine Piper com W, diferente. Eu posto bastante coisa também lá no pessoal relacionada a marketing e fica o convite para conhecer um pouco mais do meu trabalho lá dentro do Instagram. Obrigada, Vá. Foi muito legal falar com você. Quero agradecer novamente pela ajuda que você nos deu, pela parceria, pela realização do Summit. Comprar, né, com a gente a Foi ideia. muito legal e a gente vai conversar mais sobre o assunto. Sim, a gente vai falar muito ainda sobre isso. Semana que vem, inclusive. Então, é isso, Vá. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, pessoal. E a gente vai para a próxima edição, então, em breve. Abraço, obrigada.